Olá, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui com a disciplina Psicologia do Desenvolvimento, dessa vez para tratar do tema o juízo moral, o desenvolvimento do juízo moral, especificamente na criança, mas também pensando no ser humano como um todo. E a referência dessa aula é a teoria de Jean Piaget, todos já conhecem, o grande pensador suíço, epistemólogo, biólogo, filósofo e que procurou, dentre as várias coisas que ele estudou na sua vida, estudar o desenvolvimento da moralidade humana, especificamente da moralidade infantil. No caso do Piaget, é importante a gente entender que essa história onde ele vai abordar o tema do juízo moral foi publicado num livro em 1932. Portanto, é uma obra bem antiga, mas que se converteu num dos clássicos no estudo da moralidade humana. Talvez seja a primeira referência que a gente vai ter sobre um estudo científico sobre o desenvolvimento da moralidade no ser humano e da criança. E para a gente entender a referência do Piaget, ele começa partindo de sociólogos como Durkheim, por exemplo, para poder fazer uma definição de que a essência de toda moralidade está no respeito que o indivíduo adquire pelas regras. Essa é uma definição importante porque ela tem duas ideias centrais nessa definição que nos ajudam a entender um pouco a concepção do Piaget sobre o que é a moral e sobre o processo de desenvolvimento. O primeiro item que eu chamo a atenção é a palavra regras. Portanto, para o Piaget, quando ele fala de moral, ele está falando de regras. A essência de toda moralidade está no respeito às regras. Quando ele fala de regras, portanto, para ele, a moral tem a ver com regras. Quem que é a criança moral ou sujeito moral? É o sujeito que respeita, que cumpre as regras da sociedade. Aquele que não cumpre as regras da sociedade, dando um exemplo bem concreto, aquela pessoa que rouba, que mata, aquela pessoa que desrespeita, por exemplo, uma norma de convívio social, essa é a pessoa que a gente pode chamar, num grosso senso, de imoral, portanto, uma pessoa que não segue essas regras. E a segunda parte importante dessa definição do Piaget, para a gente entender um pouco o processo dele, está na palavra respeito. Eu sempre chamo a atenção para essa palavra, porque o Piaget não está dizendo que a moralidade tem a ver com obediência às regras, como muitas vezes as pessoas entendem, achando que o importante para obedecer às regras, para seguir as regras e, portanto, ser uma pessoa moral, é aprender a obedecer às regras. O Piaget está falando de respeito. Quando ele fala de respeito, ele está falando de um sentimento. Portanto, é diferente a concepção. Mais uma vez, quando o Piaget fala de moralidade, nós estamos falando da dimensão afetiva do ser humano. Assim, quando ele fala que a essência de toda moralidade está no respeito que o indivíduo adquire pelas regras, ele passa a delimitar o campo onde ele vai estar estudando para, a partir, principalmente pelas pessoas que conhecem a teoria do Piaget, ele utilizou inicialmente os próprios filhos como sujeitos da pesquisa dele, observando o desenvolvimento dos filhos, e nesse caso, em relação às regras, como que essas crianças iam construindo a regra desde o nascimento, para poder desenvolver toda uma teoria psicogenética que tem um caminho a ser seguido e para que os educadores também possam utilizar para poder estabelecer estratégias de atuação na sala de aula. Especificamente, nesse caso, eu vou começar representando isso com uma linha reta. Essa linha não está tão reta assim, né? Mas ela procura demonstrar o desenvolvimento da criança, começando aqui, indo até numa tendência, uma seta que faz uma tendência para esse desenvolvimento. E a primeira parte desse desenvolvimento, a partir do momento do nascimento, o Piaget vai chamar de anomia. Portanto, aqui nós estamos vendo a palavra anomia, que é o estado, nós não vamos falar aqui de estágio, o Piaget não vai chamar isso aqui de estágios de desenvolvimento, mas é o estado em que a criança se encontra nesse momento inicial desde o nascimento. Por quê? Porque esse sufixo nomia, que a gente vai ver, ele apareceu outras vezes, ele tem relação com a palavra grega nomos, que significa regras. Portanto, a criança quando nasce, ela não sabe o que pode e o que não pode fazer.
ela não conhece o mundo ainda, ela não sabe quais são as regras da sociedade, as regras da casa, ela não sabe que tem a hora de comer, a hora de chorar, a hora de mamar, seja lá o que for. Portanto, ela quando nasce, o estado em que ela se encontra é o estado da anomia. O prefixo a significando ausência de regras. Esse é um processo que desde o nascimento, através das relações com a sociedade, com a família, com a cultura, com os objetos, que inclusive vão dizendo para ela abertamente que eu sou quente, eu sou frio, eu gosto de você, eu não gosto de você, certo? Uma dor de barriga, uma série de interações que ela realiza com o mundo, ela vai descobrindo que existem limites na ação dela no mundo. Esses limites são exatamente as regras que o mundo, a sociedade, a cultura, as pessoas vão impondo a essa criança. E é nesse sentido que, num processo de desenvolvimento, ela vai construindo o que o Piaget vai chamar, portanto, nós estamos falando de processo, não é nada rápido, é desde o nascimento, esse desenvolvimento vai ocorrendo, o Piaget vai chamar da fase da heteronomia. Portanto, de novo, a palavra regras, para entender dentro do que ele está falando, e o prefixo hétero, que está significando que essas regras têm uma fonte variada. Essa fonte das regras, que essa criança que nasce no mundo sem conhecer as regras, essa fonte vai dizer para ela, por exemplo, que a regra, que a origem dela está na família, está no irmão mais velho ou mais novo, está nos objetos, como eu falei, o forno quente que ela põe a mão, na hora que ela já está engateando, ou uma coisa fria que ela põe a mão, que vai dizendo para ela, não põe a mão aqui, não faça isso, não faça aquilo, não põe o dedo na tomada, não faça isso com o seu animalzinho de estimação ou com o seu brinquedo. A cultura vai colocando para ela uma série de regras que diz a ela exatamente o que ela pode e o que ela não pode fazer. A religião tem um papel importante nisso. Não faça isso, Papai do Céu te castiga. Não faça isso, Deus castiga. Olha, Deus está olhando lá de cima. Inclusive algumas crianças vão pensar sempre Deus como aquele olhar, aquele olho grande, elas representam, né? Deus como aquele olho grande que fica no céu para poder estar sempre vendo o que a gente faz mesmo na hora escondida. Portanto, é um mundo, são várias as fontes que vão mostrar para a criança quais são as regras. Em geral, quando a gente fala desses estados, a gente pensa aqui do nascimento e aqui aproximadamente aos 2 anos, isso já começa a ser consolidado de uma forma mais clara na criança. E a tendência desse desenvolvimento, sempre como possibilidade na teoria do Piaget, é o desenvolvimento do que ele vai chamar de autonomia. Portanto, o prefixo auto, que significa de si próprio, de si mesmo, as regras estão dentro do próprio sujeito. E a tendência do desenvolvimento moral, do juízo moral, que o Piaget está estudando especificamente, para isso ele foi trabalhar com os jogos de regras, inicialmente, foi para poder entender qual que era o processo de desenvolvimento do juízo moral, entendendo que a criança nasce sem conhecer as regras do mundo, ela passa por um momento onde ela vai compreendendo que existem regras no mundo, mas essas regras têm uma fonte variada, até chegar num ponto onde ela internaliza essas regras e essas regras passam a ser do próprio sujeito. Esse é o conceito, portanto, tradicional do que seria a autonomia e o caminho de desenvolvimento do Piaget. Existem relações que são importantes da gente entender, que ele vai apontar ao fazer esse estudo com os jogos de regras, portanto, ele limitando exatamente que a moral tem a ver com regras, como que a criança vai aprendendo com a interação com o mundo, nós estamos falando de uma teoria interacionista, construtivista, de um universo sem regras que passa a ter um universo com regras, através de 2 tipos de relação de acordo com o Piaget. As relações de coação e de respeito unilateral. Portanto, nesse sentido, como que a criança vai percebendo que existem regras? Através da coação, como eu falei. Deus vai te castigar, mamãe vai deixar de gostar de você, papai vai deixar de fazer tal coisa se você fizer. Então a criança vai entendendo essas regras, mas é através muitas vezes da coação. Olha o tapa na mão se você botar o dedo aí. Através de instrumentos de coação, essa criança
ela geralmente vai compreendendo as regras do mundo. Mas essa coação não basta por si só, senão você, de novo, você cai na obediência. O que contrapõe isso é exatamente a noção de respeito unilateral. O que é o respeito para o Piaget? Ele se baseia num outro autor suíço, que é o Pierre Bovet, para dizer que o respeito é um sentimento construído a partir da relação entre dois outros sentimentos, o amor e o medo. Portanto, da articulação entre o amor e o medo é que surge o respeito. O respeito unilateral, como a própria palavra diz, é um respeito de mão única. Eu, criança, tenho que respeitar a minha professora, eu tenho que respeitar o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão mais velho. Mas eles não têm que me respeitar, eles podem me humilhar, eles podem me xingar, eles podem gritar comigo. Essa é a ideia do respeito unilateral, que eu ouço porque eu respeito. Se não houver um respeito, portanto, se não houver um mínimo de amor nessa relação, um mínimo de gostar do pai ou da mãe, do professor ou do irmão, eu não vou respeitar, eu vou simplesmente ignorar aquela pessoa. Aí só funciona a coação. Para que esse estado se construa, eu preciso ter um mínimo de vínculo afetivo com essa pessoa com quem eu estou interagindo. Por exemplo, meus professores. Mesmo que seja uma relação autoritária baseada na coação, mas tem que ter um mínimo de amor ou de relação afetiva presente para se constitua o que nós estamos chamando aqui do respeito unilateral. Então, são as relações, através das relações de coação e da fonte dessa coação que tem que ser respeitada, que tem que ser querida, em outras palavras, de acordo com o Piaget, que você constrói os estados de heteronomia. As regras passam a ser compreendidas como pertencentes à sociedade. E da mesma forma, e como de acordo com ele, você vai passar para a autonomia nessas relações com o mundo, através de uma mudança nas relações com a sociedade, com o mundo. Em vez da coação, ele vai dizer que são as relações de cooperação. Em vez de respeito unilateral, o respeito mútuo. Portanto, dentro da teoria do Piaget, o desenvolvimento da moralidade para que os seres humanos, as crianças e os adultos construam a autonomia, que elas possam entender que a regra da sociedade no mundo estão internalizadas nelas próprias, elas precisam experienciar relações de cooperação em vez de relações de coação. Relações de respeito mútuo, de novo, diálogo, democracia, por exemplo, para que ela possa, então, entender que as regras do mundo, por exemplo, são justas. A justiça ela é construída aqui na relação de respeito mútuo e na relação de cooperação, quando eu interajo com sujeitos no mesmo nível, por exemplo, onde vem a ideia de igualdade aqui dentro, por exemplo, que ajuda elas a entenderem o conceito de autonomia. E para que isso ocorra de forma específica, um outro processo psicológico ocorre de forma paralela a esse desenvolvimento desses estados de moralidade, de construção das regras. Aí eu vou representar isso como essa outra seta descendente, que à medida que a criança vai passando por esse processo, o que vai reduzindo aqui é o que a gente pode chamar do egocentrismo. A criança, quando nasce, ela é totalmente egocêntrica, o mundo gira em torno dela, e à medida que ela vai interagindo com o mundo, e através dessas relações de coação, respeito unilateral e de cooperação, respeito mútuo, ela vai entendendo que existe o outro. E esse outro que tanto impõe limites nela, vai fazendo ela perceber que ela não está sozinha no mundo, e que, portanto, esse egocentrismo dela vai reduzindo até o sujeito da autonomia, que é um sujeito que não é mais egocêntrico, é um sujeito que sabe que ele está no mundo, mas que esse mundo ao seu redor também existe e que é importante. Por isso que existe uma confusão muito grande quando a gente fala desse tema, que tem muita gente que confunde autonomia com anomia. As pessoas, muitas pessoas acham que a pessoa autônoma é aquela pessoa que faz o que dá na cabeça dela, aquela pessoa que só faz o que ela quer. Essa pessoa, muita gente fala, o meu filho é autônomo, aquele aluno, você já viu o jeito que ele é autônomo? Ele faz tudo do jeito que ele quer, independente. As pessoas confundem autonomia com independência. A pessoa que só faz aquilo que dá na cabeça dela, sem considerar a sociedade, os colegas, por exemplo, o aluno da indisciplina, o aluno da violência,
o aluno que, vamos dizer assim, que só pensa nele mesmo na sala de aula, ele é o sujeito egocêntrico. Ele, na verdade, é o sujeito da anomia. Ele é a pessoa que não considera as regras da sociedade. Porque o sujeito autônomo, a grande diferença na palavra autonomia é que a gente não pode ficar preso só no prefixo auto, tem que ficar compreendendo também o sufixo nomia. Porque o sufixo nomia pressupõe regra, e regra pressupõe o outro, o coletivo. Portanto, o sujeito da autonomia é aquele sujeito que reduziu o seu egocentrismo, tá? Ele não pensa apenas nele próprio, ele tem as regras internalizadas, mas ele sabe que essas regras são coletivas e que, portanto, ele, quando pensa no que é certo, no que é errado, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, mas ele sempre considera as outras pessoas ao seu redor, as coisas, o mundo, a natureza. Portanto, o sujeito da autonomia, que é a meta, de acordo com a teoria do Piaget, para o desenvolvimento moral, do juízo moral, ele tem relação com o atingimento desses estados de autonomia que pressupõe o sujeito que internaliza as regras, mas leva a sociedade em consideração. O último comentário que eu quero fazer para a gente entender e contextualizar um pouco essa discussão, volto a dizer, essa aula essa teoria do Piaget, todo esse trabalho foi construído na década de 30, ela é extremamente importante, mas dentro de uma visão de complexidade que a gente está vendo nessa disciplina, a gente precisa ver todo esse desenvolvimento do juízo moral como uma das dimensões que compõe a moralidade humana. A gente vai ver em outras aulas de educação em valores como que existem vários outros processos que influenciam o desenvolvimento, a construção de valores, o desenvolvimento moral, e que não necessariamente tem a ver apenas com o juízo moral. O que está por detrás da ideia de juízo moral é uma ideia que vem do iluminismo, que vem de Kant, de que a gente pensa para depois agir. Outras teorias vão questionar um pouco esse princípio e vão mostrar que muitas vezes a gente age e depois reflete sobre a nossa ação. Que não necessariamente existe uma intencionalidade racional para poder fazer todo esse processo de julgar o mundo, as pessoas, as coisas. Mas, de qualquer jeito, é uma concepção importante, ela é real, mas ela é unidimensional. Ela é um lado da realidade, como a gente vai ver em outros momentos, quando a gente pensa no desenvolvimento moral. Ela é importante, ela é um marco, porque foi quando a gente começou a estudar o desenvolvimento de uma forma mais científica, mas ela precisa ser compreendida dentro do contexto de que essa é apenas uma das dimensões que influenciam e que impactam o desenvolvimento da moralidade humana no dia a dia. A educação em valores vai trabalhar disso de uma forma mais ampla através de virtudes e outros princípios que a gente precisa entender melhor, e nesse curso vocês terão essa oportunidade. É isso por hoje, um abraço a todos e a todas e até uma próxima oportunidade.